paz, igreja. Tudo bem com vocês? Amém. Deixa eu só me organizar aqui rapidinho. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, que ela chama A Presença de Deus. Eu estava tentando contar hoje quantos dias, mais ou menos, mas tem, em média, uns 50 dias que Deus está gerando essa mensagem em mim. 50 dias que tem sido bom, do que Ele tem extraído, do que Ele tem colocado. E eu tentei quebrar em parte 1, parte 2, mas chegou um ponto que ela nem terminou, nem terminei a mensagem ainda, ela continua. Mas eu espero que o Senhor possa te abençoar com essa mensagem da mesma forma que eu tenho sido abençoado. Que o Senhor tenha misericórdia de mim para que eu possa transferir a mensagem da mesma forma que eu recebi, com a mesma intensidade. E aí eu vou começar a mensagem sobre a presença de Deus já pelo final. A presença de Deus é o que nos move. O fato de nós existirmos, de nós habitarmos, de nós respirarmos, é simplesmente para contemplar a presença de Deus. Esse é o foco de tudo que Deus tem para nós. Desde o relicário, onde Jesus vem e nos religa a Deus para que nós possamos viver em intimidade com o Pai. Desde Emmanuel, Deus conosco, Deus no meio de nós, para que a presença ande no meio de nós. Não há outro propósito a não ser que nós venhamos a contemplar a presença majestosa de Deus. Se você tinha alguma dúvida do que, por que e para que você existe, é simplesmente para contemplar a presença daquele que é eterno e daquele que é santo. E esse tem que ser o motriz, a máquina que nos move dia a dia. Esse tem que ser o foco da minha vida. Eu tenho que acordar e falar, eu preciso contemplar a presença. A presença é o meu lugar de descanso. É a presença que define quem eu sou. É a presença que molda o Fernando. É a presença que molda você. Se nós perdemos o foco de contemplar a presença, nós perdemos tudo. Se nós perdemos a importância da presença do Senhor na nossa vida, nós perdemos tudo. A presença é a nossa segurança. A presença é a nossa expectativa. A presença é a nossa salvação. Nós devemos ansiar pela presença. Não há movimento na igreja que possa gerar fruto que não seja pela presença de Deus. Eu amo no Salmo 5, 7, o Salmo todo é lindo, é Davi falando a questão da perseguição dos ímpios. Mas tem um versículo que ele é pungente. Quando eu li ele, eu já tinha lido algumas vezes, mas numa determinada manhã eu li, e aquilo tomou os meus olhos, tomou o meu coração. É Salmo 5, 7, ele diz assim: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Ele está falando da perseguição, ele está falando dos ímpios, mas ele fala, porém eu, devido à riqueza da sua misericórdia, só pela misericórdia, eu vou entrar na sua casa e vou me prostrar diante da tua santidade, no teu temor. Eu me colocarei ali só para adorar, só para entender. Ele está falando, enquanto os ímpios me perseguem, enquanto o mundo está desmoronando, a minha segurança está na adoração. A minha segurança está na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque os ímpios não entram na casa do Senhor. Eles não entram na intimidade de Deus, porque a santidade de Deus os mataria. Mas pela misericórdia de Deus, eu e você somos chamados à plenitude da presença. Eu e você somos chamados a entrar na casa do Senhor, simplesmente para que diante do seu santo templo, nós possamos adorá-lo. No meio da adversidade, da perseguição, a solução para a sua vida é a presença. No meio da alegria, da abundância, você se regozija aonde? Na presença de Deus. No meio da dúvida da sua identidade, você encontra a sua identidade aonde? Na presença da intimidade de Deus. O segredo de Davi era esse: desfrutar da presença, estar desfrutando. Mas a gente tem que compreender realmente o que é a presença. Tem a presença que está em todo lugar. Deus é onipresente, certo?
Então Ele está em todo lugar. Não existe lugar que a presença de Deus não está. Você pode ir num lugar onde está acontecendo um ritual satânico, eles estão adorando ao diabo, a presença de Deus está lá. Ele está vendo tudo. Essa presença a gente chama de Shekinah de Deus. É a presença não manifesta. É assim que os judeus chamam. Mas a gente não vai falar da presença não manifesta, né? Porque Gênesis 1:2 diz assim: no princípio a terra estava vazia, sem forma alguma, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Shekinah estava lá, ele estava pairando. E quando a Shekinah ela não se manifesta, nada toma forma. Tudo no mundo, tudo que existe é pela manifestação da presença de Deus. A terra estava vazia, sem forma, não havia nada, só escuridão e trevas. Mas aí o Espírito de Deus, ele se manifesta pela palavra, pelo verbo, por Cristo. E aí acontece o que a gente chama de Kabod. Kabod é a presença manifesta de Deus. É onde ele não só está, mas ele se manifesta. É tangível, é sensível, é aquilo que você sente, é aquilo que você vê. E é dessa presença que eu quero falar. Porque foi essa presença que conduziu o povo de Israel. Foi essa presença que Jesus trouxe quando Ele anda conosco, andou no nosso meio. E é essa presença que Ele fala: não lembraste? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Abraão teve uma experiência com Kabod em Gênesis 15. Gênesis 15:17 diz assim: e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. E naquele momento Deus faz uma aliança com Abraão. Ele se chamava Abrão ainda. Ou seja, houve densas trevas. E no meio das densas trevas vem um fogareiro, vem uma luz, vem Kadob, a manifestação da presença de Deus. E aquilo muda a vida de Abraão. Abraão tem várias outras experiências para que a sua vida seja mudada. Atos 11, do 6 a 18, Pedro tem uma experiência. Ele vê um véu descendo do céu e vários animais colocados ali. E aí a presença, a voz fala com ele: Pedro, mata e come. E Pedro, na sua religiosidade judaica, ele fala: não, de modo algum, Senhor, nunca me contaminei com algo que fosse impuro. Aí o véu fala mais uma vez: Pedro, mata e come. E ele se recusa. E aí a voz fala, recolhe o véu e fala: Pedro, ao que Deus purificou, não considere um homem impuro. E aí Pedro é direcionado pelo Espírito a ir até a casa de Cornélio. Ele chega na casa de Cornélio e ele prega o Evangelho. O que acontece na casa de Cornélio? Kabod. A presença se manifesta. A religiosidade de Pedro é quebrada. E ele volta para os apóstolos e ele fala: do mesmo modo que aconteceu conosco no princípio em Atos, aconteceu com os gentios, o Espírito veio sobre eles e os tomou, e eles profetizavam e falavam em línguas assim como nós, pois aprove ao Senhor que os gentios também fossem salvos. Kabod quebra a sua religiosidade. A presença de Deus não se importa com o que você acha ou com o que você deixa de achar. A presença de Deus, ela se manifesta em plenitude para fazer o que Deus entende que é correto. A presença de Deus é especialista em derrubar homens. O perseguidor, a presença manifesta do perseguido Jesus faz com que o perseguidor Paulo caia com o rosto em terra e seja transformado pela presença de Deus. Faz com que um homem que tinha uma religião, um fariseu extremamente instruído, se renda à presença. E aí todo o serviço que ele fazia enquanto fariseu se torna minúsculo diante do serviço que ele ia gerar em função de se tornar um adorador. É isso que o Espírito Santo, é isso que Kabod gera em nós. Nós vivemos pela presença. Quando eu encontro
eu tenho uma experiência genuína com a presença, e eu permito que ela gere fruto em mim, o que acontece? O governo do Espírito Santo assume a minha vida. Mas nós devemos ser sensíveis à presença de Deus. A gente tem que entender que, quando nós esquecemos da presença, a primeira coisa que acontece com a nossa vida é voltar às práticas antigas. Quando Jesus morre, o que Pedro faz? Ele volta a pescar. Jesus já tinha chamado ele, falou assim: Pedro, venha ser pescador de homens. Mas na morte de Jesus, Pedro volta a pescar. E aí você pode continuar no seu caminho. Isso é o pior. Continuar na obra, continuar no caminho sem a presença, não sendo sensível à presença. Lucas 24, 13 ao 35 narra os discípulos no caminho para Emaús. E aí eles estão caminhando, e aí de repente Jesus fica do lado deles. E aí eles falam, Jesus pergunta o que aconteceu, de onde eles vêm, e eles falam: onde você estava? Não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E eles começam a falar do Messias com tristeza, com abatimento para o próprio Jesus. Nós tínhamos a expectativa que ele fosse o nosso libertador, o nosso salvador. E aí Jesus interrompe aquela frase e Jesus fala: vós sois nécios de coração. Nécios de coração é exatamente, vocês são estúpidos de coração. É isso que Jesus está falando para ele. Vocês faltam conhecimento de coração, porque nem nos profetas vocês creem mais. Os profetas anunciaram isso. Não é nem na questão de crer no que vocês viveram comigo, mas sim no que a palavra diz. E aí eles começam a andar, e aí Jesus parte o pão com eles. E aí quando Jesus parte o pão, eles reconhecem a Jesus. E aí a presença de Jesus, Jesus vai. Quando eles reconhecem a presença se vai. Eles interrogam o outro: mas não era por isso que o nosso coração se aquecia enquanto ele falava conosco? Olha que triste isso. Eles estavam no caminho, o coração se aquecia, mas eles não reconheciam a presença. Sabe por que eles deixaram de reconhecer a presença? Porque eles perderam a intimidade do partir do pão. Foi necessário Jesus levar eles de volta à mesa, partir o pão, para que eles lembrassem do momento mais importante da vida deles, quando eles cearam com Jesus. Se você esquecer na sua vida do partir do pão, do secreto com Jesus, da intimidade com Jesus, do cabode com Jesus, você pode estar no caminho, seu coração pode se aquecer algumas vezes, mas você não vai reconhecer a presença e o Senhor da presença. Isso não pode acontecer na nossa vida. Nós não podemos nos dar ao luxo de caminhar com Ele, ouvir a voz dEle, o nosso coração se arder e nós não sabermos que Ele está ao nosso lado. Nós temos que identificar rapidamente a presença. Nós não podemos ser nécios. Essa comunhão à mesa que vai nos manter contemplando a presença. Gênesis 28, 10 ao 17, Jacó tem uma experiência em Betel. Jacó passou a noite ali, enquanto ele dorme, ele tem uma visão. O céu se abre, ele viu uma escada do céu e os anjos subindo e descendo. E aí Jacó fala: eu não sabia que Deus estava nesse lugar. E aqui é casa de Deus. Ele fala exatamente assim: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Ele não estava sensível, até que Cabode se manifestou. Nós não podemos estar na casa de Deus, no lugar de onde Deus habita, e não sentir a sua presença. Nós não podemos estar na casa de Deus, no lugar onde Ele habita, fazer uma aliança com Ele e não desfrutar do cabode, não desfrutar da manifestação da presença de Deus. Devemos entender que não há progresso na nossa vida se a presença não estiver conosco. Não há mover na igreja se não for com a presença de Deus. Moisés é bem claro, Moisés entende isso. Moisés entende, caminhar sem a presença não é progresso, é retrocesso. Ele diz isso em Êxodo 33, 14 ao 15. Respondeu-lhe quando Deus diz: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo,
não me faças subir deste lugar. Ele está falando, seria loucura eu ir sem a presença. É a mesma coisa que Pedro fala, quando Jesus fala, por que vocês não vão também? Sigam esses que estão indo, que estão escandalizados com a minha mensagem, quando ele fala, bebei do meu sangue e comer da minha carne. Aí Pedro vira para ele, Senhor, para onde eu irei, se só o Senhor tem palavras de vida? Ele está falando, não há lugar que eu possa me mover sem a presença. Não existe vida sem a presença. Sem Cabode não há forma, não há Pedro, não há Moisés. Sem Cabode não há Fernando. Eu sou o que a presença diz que eu sou. Eu sou o que Jesus diz que eu sou. É a presença dele que me lixa. É a presença dele que me tira as minhas lascas. Sou formado pelas mãos dele. Nós temos que ter isso no nosso coração. Se a presença não vai conosco, por que nós estamos querendo ir para algum lugar? Às vezes parar e contemplar a presença é a melhor coisa que nós podemos fazer. O povo no deserto era isso. A presença, a coluna de fogo à noite e a coluna de vento de brisa durante o dia. A coluna se movia, eles se moviam. A coluna parava, o que eles faziam? Armavam o tabernáculo. E quando eles armavam o tabernáculo, o que eles faziam? Eles adoravam. A gente tem a ideia de achar que sempre precisamos estar em movimento. Não, as nossas batalhas são vencidas no secreto, são vencidas de joelho. Josafá venceu uma batalha sem pôr o exército para fora das muralhas, simplesmente porque ele adorou. Porque ele levantou o coração aos céus e falou, Senhor, esses homens estão afrontando o nome do Deus Altíssimo. Davi derruba um gigante não por pedras, mas por meio da adoração. Ele fala, quem é esse incircunciso filisteu que fala contra o nome do Deus Altíssimo? Adorando ao Senhor, ele derruba Golias. Então nós temos que entender a diferença de serviço e presença. Às vezes a gente acha que se mover no serviço está fazendo nos mover na presença. E não está. A presença é muito maior do que isso. O serviço na obra é fundamental, mas ele nunca será primordial. Primordial é desfrutar da presença, é desfrutar de Cabode. Quando Deus vem, as coisas param, o tempo para, nunca ao contrário. O serviço nunca te leva a Cabode, mas a presença em Cabode te leva a fazer o melhor serviço. A mulher de samaritana em João 4, ela não entendia isso. Jesus está parado ali esperando ela, Cabode na vida dela. A presença está lá, sentada na beira do poço. E aquela mulher vai fadigada pelo sol, porque ela não podia ir com as outras mulheres, já que ela tinha se casado com vários homens. E aí ela está lá tirando a água, e aí Jesus começa a falar com ela. A presença começa a falar com você. Você começa a ouvir a voz do Espírito, a voz que vem do céu. Mas o serviço não te deixa parar. E aí a voz, a presença está falando, vem, me serve em essência, me dá dessa água. Mas você não consegue parar. Você está falando, os nossos pais, a minha religiosidade sempre tirou a água desse poço desse jeito, e vocês vêm falar que nós devemos adorar em outro lugar. E aí Jesus fala, se você conhecesse a presença, se você soubesse quem te fala, você que me pediria água, e você nunca mais teria sede, nunca mais teria que voltar para esse lugar. E aí ela estala, então me dá dessa água. Primeiro ela contesta, o senhor não tem nem como tirar água, como é que vai me dar água? É assim, quando a gente está atribulado, a gente contesta o Senhor da presença. Quando a gente está agitado no nosso serviço, a gente acha que nós temos legalidade em contestar a vontade do Senhor. Eu falo por experiência própria. Eu já tive tão atribulado no serviço da obra, que uma vez Deus me despertou de madrugada e Ele falou, para tudo que você está fazendo. Para tudo. Ele falou, para tudo
e vai para o lugar que eu te designei. Vai para os devocionais e vai estudar a palavra. Eu quero 1 ano você parado, estudando a palavra. E o que eu fiz? Eu contestei. Falei, então o senhor quer que eu paro? E como é que vai acontecer com as outras coisas? Vai parar tudo? Eu reclamei, eu contestei o Senhor. E Ele falou para mim claramente: quando você parar e desfrutar da minha presença, você não só vai fazer tudo que você está fazendo agora, mas você vai fazer muito melhor. E elas não vão ser um peso. Você não vai reclamar como você está reclamando agora. Então nós temos que entender que essa mulher também contestou, mas de repente ela reconhece. Jesus fala, ele fala claramente aqui, em João 4, 23 e 24: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí aquela mulher para, não importa se o poço é de Abraão, Isaac e Jacó, não importa a água que eu estou tirando ao meio-dia, importa agora que eu encontrei um profeta. Eu amo essa passagem porque Jesus se revela àquela mulher. Quando você escolhe parar e ouvir a presença, você escolhe dar importância maior na sua vida, a presença, ela se revela a você da forma mais íntima. Como ele não havia revelado aos outros judeus ainda, ele se revela a ela. Uma mulher samaritana, escaldada do serviço do sol, religiosa, ela tem a sua religião quebrada, e ela tem a maior revelação, onde Deus fala: eu procuro adoradores em espírito e em verdade, eu sou o Cristo. E aquela mulher sai para dentro da cidade para chamar os outros homens, e aí ela presta um serviço ao reino, ela traz uma multidão atrás dela. É simples, porque ela foi impactada pela presença, ela foi impactada por Cabode, ela recuperou uma identidade genuína em Deus. Ela entendia de religião, mas ela não entendia de desfrutar da presença. E aí quando ela entende o que é desfrutar da presença, a identidade dela é restaurada, e aí ela presta um serviço genuíno, de trazer outros homens e outras mulheres ao desfrute de quê? Da presença, da glória de Deus. Olha outra situação, veja a situação de Marta. Jesus está ali, aí Maria não pensa 2 vezes, Maria senta aos pés de Jesus, e ela fala: a presença está aqui, ela só desfruta. E Marta está o quê? Trabalhando, atribulada. Primeira coisa que uma pessoa atribulada faz é tentar tirar a outra da presença, só atrapalha. Ela vê Maria desfrutando da presença, ela fala: está errado, Jesus, não é assim que funciona, não é assim que é adoração. Manda Maria vir adorar no serviço, manda vir ela trabalhar comigo. Aí o que Jesus fala para Marta? Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte, ela escolheu contemplar a presença, ela entendeu que aquietar o coração diante de Deus é o que vai dar combustível e saúde para ela prestar o melhor serviço. Ela entendeu que se ela encontrar a identidade nela na presença, ela vai ser imbatível, ela vai ser imparável. O diabo não importa se você está vindo à igreja e trabalhando aqui. Ele deve ter até um cartazinho lá: funcionário do mês. Aquele que mais trabalha, aquele que mais se desgasta, aquele que está morrendo pelo serviço. Mas ele se importa muito, muito se você está adorando a Deus em verdade. E se a presença está transformando a sua vida, ao ponto de você oferecer o melhor serviço pela presença. Ele nunca vai se importar. Você pode vir de domingo a domingo, trabalhar doamente, mas se você não contempla a presença de Deus, se você não adora em espírito e em verdade, e se o seu caráter não está sendo santificado, está tudo bem para Ele. Você está no cartazinho de funcionário do mês. Mas a partir do momento que a presença Cabode gera transformação, é manifesta na sua vida, aí não. O
o seu nome está ecoando nos céus. E quando o seu nome ecoa nos céus, ele destrói o inferno. Quando Jesus ecoa o nome e fala assim: esse eu conheço, esse é meu servo, esse tem a presença, ele se carrega a minha aliança, aí o inferno treme, aí o inferno é abalado. Alguns discípulos foram e apanharam, e ainda falaram, o diabo ainda falou: Paulo eu conheço, mas vocês? Por quê? Paulo contemplava a presença. A identidade dele não foi gerada no serviço fariseu, a identidade dele foi gerada o quê? Na contemplação da adoração de quem Jesus é. E contemplando quem Jesus é, ele foi enviado para o serviço perfeito. Letal. É legal quando você vê homens, vamos à batalha, vários soldados, entra em conflito e morre todo mundo. Não, eu prefiro a estratégia do soldado, que é letal, do sniper. Ele é eficaz, fazendo o que Deus manda, movido pelo Espírito Santo, direto e objetivo, assim como Davi, assim como Josafá, assim como Daniel. Todos os homens que triunfaram na Bíblia contemplavam a presença, tiveram experiências com a presença. Você pega Êxodo 33:11, a palavra fala que Moisés entra na tenda e a nuvem vinha. Qual que era o serviço de Josué? Servir a Moisés. Aí quando Moisés sai da tenda para falar ao povo, o rosto reluzente, brilhando, a palavra fala que Josué, filho de Num, não saía da presença da tenda. Por quê? Porque a nuvem continuava lá. Ele está falando: eu sirvo a Moisés, esse é o meu serviço, mas diante da presença, eu contemplo a presença. O serviço nunca vai substituir a presença. E Josué foi o que? Moldado pela presença. Tanto quando Deus chama Josué, ele fala: assim como fui com meu servo, primeiro ele fala: ser forte e valente, pois assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Medita no livro da lei dia e noite. E a palavra fala que nos dias de Josué, todo o povo serviu ao Senhor. Nem Moisés conseguiu isso. Nos dias de Moisés, o povo estava torto. Mas no dia de Josué, todo o povo serviu ao Senhor. Josué teve as vitórias mais heróicas que os homens da Bíblia podiam ter. Porque ele entendia um princípio muito valioso: desfrutar da presença de Deus. O serviço é importante, mas a adoração é fundamento. É aquilo que nós somos firmados. E eu repito, Paulo entendia muito bem de serviço. Ele estava num serviço árduo. Ele estava perseguindo a igreja de Deus. Estava empenhado. Mas de repente a presença veio. Cabode aparece a Paulo. E aí a presença pergunta: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí ele cai com o rosto em terra. Suas escamas dos olhos caem. E aí ele entende que ele precisa adorar. Ele precisa ser um adorador. A adoração intensa, o cabode intenso, fez com que um homem velho, preso numa ilha de Patmos, adorasse e fosse levado aos céus para contemplar a vitória da presença de Deus por meio do Cordeiro. Imagina, você é velho de dias, achando que acabou, estou preso aqui na ilha de Patmos. Mas você adora, você contempla a presença, e aí o céu se abre, você é levado aos céus para contemplar o Cordeiro triunfando nos últimos dias. Sabe quantos homens viram isso? A Bíblia nos relata dois homens que na sua essência, Daniel e João, sabiam contemplar a presença. Daniel está à beira do rio Tigre e de repente vê um temor, todos os homens ao redor dele vão embora. O que acontece? A presença vem.
E ele vê um homem à direita, um homem à esquerda, e vê um homem no meio do rio, com as duas mãos levantadas ao céu. E ele fala: tu dormirás com os teus pais e receberás a tua recompensa no final dos tempos. Imagina isso. Aquele mesmo homem tocou, Daniel fala assim: e em mim já não restou força alguma, mas aquele homem tocou os meus lábios, e eu me fui fortalecido, colocado de pé. A minha leitura daquele texto é que Daniel desfaleceu, e o Senhor o toca, e ele, na presença de Deus, não importa o quanto você está abatido, você sempre será colocado de pé, porque ele entendia o que era adorar. A presença é o lugar de paz e desfrute. Na presença que nós encontramos descanso. Às vezes nós estamos com a nossa alma atribulada, correndo para lá e para cá, mas aí nós temos que entrar no lugar da presença. Davi era perseguido pelos ímpios, ele falou: quando eu entro na sua casa, eu descanso. 1 Reis 19, do 11 ao 13, Elias tem uma experiência com Deus. Jezabel o ameaça. Olha para você ver, ele havia acabado de triunfar sobre 200 profetas de Baal, passado todo mundo no fio da espada. Aí Jezabel fala que vai matar Elias. E aí ele corre, ele vai para o monte, que é exatamente o mesmo monte, né, onde Moisés tinha as experiências, e ele entra numa caverna. Não era para ele entrar na caverna, era para ele continuar subindo o monte, para buscar a presença. Mas se você já foi regado pela presença como Elias foi, por mais que você entre na caverna da sua alma com medo, porque acontece, os profetas às vezes são abatidos na sua alma, e aí a presença vem e fala: Elias, o que fazeis aí? A sua identidade não é aí. A identidade de quem foi gerado em Cabode é de marchar em direção ao próximo Cabode. A identidade de quem entende a presença é correr em direção à próxima presença. E a presença não estava no terremoto, a presença não estava no fogo, não estava no vento impetuoso. A presença estava numa brisa suave que toca a face de Elias. A presença muitas vezes está na suavidade de Deus querer tocar a nossa face na intimidade. Quando Moisés saía da tenda, a sua face resplandecia. Esse é o nível de relacionamento. Às vezes a gente está na agitação da nossa alma, a gente não para quieto de jeito nenhum. Então a gente precisa desfrutar da presença novamente. A simples presença de Jesus num barco. Jesus está dormindo ali, e aí vem a tempestade, o barco está quase virando e Jesus está dormindo, ele está tranquilo. Aí os homens acordam a ele, aí a presença, Jesus está Shekinah, ele está só no barco, a presença só está lá. Aí os homens despertam a Jesus: Jesus, o negócio está ruim aqui, o senhor está dormindo. Aí é Cabode, a presença se manifesta, aí ele acalma os ventos e as tempestades, e os homens falam: quem é este que domina até sobre os ventos e a tempestade? É a voz da presença, ela tem o controle de tudo. É esse nível de relacionamento que ele busca em nós. É nesse lugar que nós devemos estar, não na tribulação da nossa alma, não na agitação da nossa carne, mas na vivência da paz de um espírito que adora a Deus em verdade. Esse é o lugar. A presença ela é tão forte que um profeta é lançado na cova dos leões, e o rei que lançou aquele profeta passa a noite em claro e não consegue dormir. Fala que o sono fugiu dele. Logo pela manhã ele chega na porta da cova e fala: Daniel, por acaso Deus te livrou? Aí Daniel tranquilamente: aprove ao Senhor. Ele enviou seus anjos para cerrar a boca dos leões. Imagina, você está lá e a presença vem, os leões famintos,
Aí a presença entra, os anjos do Senhor vêm cerrando, e você está olhando assim, você está só preciso desfrutar. Olha o cuidado do Senhor com a minha vida. Eu só preciso desfrutar da presença. A presença, ela traz uma graça transformadora. Um dos grandes problemas que nós às vezes encontramos é que nós nos tornamos usuários da presença de Deus. A pior coisa que um cristão pode fazer é isso. Inconscientemente nós manipulamos a presença. Porque vocês lembram lá de Salmo 5? Por causa da sua rica misericórdia. E aí às vezes a nossa vida está torta e na misericórdia de Deus a presença vem. Mas ela vem para tentar trazer arrependimento, para tentar te trazer para um lugar de paz, te restaurar para a santificação. E aí você acha que ela está vindo é porque você está mandando bem. Mas ela está vindo porque ela é a misericórdia de Deus. É a presença tentando te resgatar da loucura de ter se distanciado dela. E aí você continua fazendo as mesmas coisas. Porque é uma experiência superficial. O cabode tem que ser profundo. Tem que ser na rocha que é Cristo Jesus. Moisés, ele pede para ver Deus face a face. O que o Moisés está falando? Eu vi a sarça queimando. Eu vi o monte queimando. Mas eu quero ver a face. Eu quero um cabode mais intenso. E aí Deus fala, se esconda na fenda da rocha. Paulo nos ensina depois que a fenda da rocha é o próprio Cristo. O único lugar que você consegue contemplar a Deus, ver a perfeição de Deus, é quando você está em meio a Jesus Cristo. Em meio a Cristo você conhece a face do Senhor. E Moisés está falando, eu quero um cabode mais intenso. Eu quero mais. Sabe por quê? Porque se o seu cabode for só um ponto na história que você lembra lá atrás, você não está fazendo nada melhor do que Saul fez. 1 Samuel 10:10. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Saul viveu o cabode. Poucas pessoas se lembram desse texto. Mas Saul foi capacitado. A Bíblia fala que ele teve o coração transformado. Mas foi só um evento passado na vida de Saul. Ele não trouxe cabode para o dia a dia. Ele não trouxe cabode para a experiência. Ele não clamava por outras manifestações. E ele achava que sacrificar era melhor que obedecer. E aí nós vivemos de sacrifício em sacrifício. E não vivemos pela presença. E aí você tem que entender que Saul se move pela necessidade. Davi se move pela intimidade. Saul se move pela necessidade de reinar. Davi reina porque tem a necessidade de adorar. São coisas totalmente diferentes. Homens que ocupavam o mesmo lugar, mas um olhava para o sul, o outro olhava para o norte. Saul contemplava o poder. Davi contemplava o Senhor e a misericórdia de permiti-lo governar seu povo. A contemplação da presença, a adoração sempre vem primeiro. Por isso o primeiro mandamento é amar a Deus de todo entendimento, com toda a tua força, com todo o teu coração. Às vezes a gente inverte. O segundo mandamento é o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. Esse segundo mandamento é todo o serviço que nós fazemos. Amar ao próximo é servir. Eu amo ao próximo quando eu limpo as cadeiras, eu amo ao próximo quando eu fico na porta, eu amo ao próximo quando eu ministro, quando você toca um louvor. Isso é amar ao próximo. É trazer a glória de Deus para tocar a outra pessoa. Mas o primeiro mandamento é amar a Deus, para que você seja capacitado em amor para compreender realmente o que é amar ao próximo. Para que você possa servir, cabode tem que estar acontecendo na sua vida, para que você não inverta os mandamentos, para que você não ame mais o serviço do que era amar a Deus, para que a sua identidade não seja gerada no serviço e não em Deus. E cabode é isso. Nós temos que compreender que nós temos que amar ao Senhor de todo o coração. E aí quando nós entendemos o primeiro mandamento, nós vamos para o segundo, que é amar genuinamente o próximo.
Mas amar ao próximo, esse mandamento não é só para fazer bem ao outro. Sabe por quê? Porque amar ao próximo fala mais do meu interior do que do meu exterior. Como eu trato o próximo fala o quanto eu amo a Deus, o quanto Ele transformou o meu interior. E aí, às vezes, Deus quer extrair de nós misericórdia, compaixão, benevolência, e Ele coloca diante de nós aquela pessoa que é adversa, que é problemática. Vocês me compreendem? Deus quer tratar o nosso caráter, quer extrair de nós coisas melhores. Todo mundo entende essa parte. A gente sempre fala, Deus está colocando aquela pessoa na minha vida porque Ele quer tirar o melhor de mim. Mas tem uma outra segunda situação, que a gente raramente pensa nela. Quando Deus coloca alguém melhor que você na sua vida, para arrancar de você a inveja, arrancar de você o domínio, a agressividade. Porque às vezes, quando você está só vendo pessoas piores que você só está, Deus quer gerar em mim bondade. Mas quando Ele coloca alguém melhor que você se sente incomodado com a pessoa, Ele quer extrair de você a inveja, a raiva, a amargura, para que você entenda o que é amar ao próximo. Então, nós temos que compreender o primeiro e o segundo mandamento. Jacó teve aquela primeira experiência em Betel, mas a vida de Jacó não mudou em nada. Ele fez uma aliança com o Senhor e dali para frente só desanda. Conhece Raquel e aí nada dá certo. Mas aí ele recebe uma palavra do Senhor e o Senhor fala com o quê? Jacó, volte a Betel e habite em Betel. O que Deus está falando? Volte ao lugar da presença, volte à casa de Deus, volte ao lugar de intimidade, more no lugar de intimidade. Aí Jacó fala com o povo que vivia com ele, arrancai os falsos ídolos, se santificai, porque nós vamos morar em Betel. Jacó nem devia ter essas coisas, ou seja, um cabode na sua vida não garante que o restante da sua vida vai correr bem. Você tem que morar em Betel, você tem que morar na casa de Deus, você tem que morar na intimidade do Senhor, para que então você deixe de ser Jacó e você se torne Israel, aquele que luta com Deus. É isso que acontece com Jacó quando ele vai para lá. Para que a presença esteja em nós. A arca da presença, no Velho Testamento, ela nada mais é do que a presença de Deus no meio do povo. Então a arca estava lá no templo, Moisés colocou ela lá, e ela ficava no Santo dos Santos. Mas houve um momento que Israel perde a guerra para os filisteus e a arca é roubada. Os filisteus levam a arca para a casa de Dagon. Não dá muito certo, porque a arca se manifesta, não vai ficar num lugar corrompido, até que ela chega na casa de, acho que é 1 Samuel 6. Chega na casa de Abinadab. E Eleazar, seu filho, é ungido, consagrado para cuidar da arca. A presença está ali. Sabe o que me surpreende nesse texto? A Bíblia fala que a presença, a arca ficou ali 20 anos. Saul nem era rei. Ou seja, Saul reinou e ele nunca voltou para buscar a presença. Será que na nossa vida a gente não está deixando a presença lá atrás e está caminhando? O que Davi faz quando ele é rei? A primeira coisa que Davi faz é vence os filisteus e manda buscar a presença. Ele está falando, não existe reino sem a presença, não existe vida sem a presença. Nós precisamos da presença no meio de nós. Não podemos fazer como Saul, que caminhou, reinou, lutou batalhas e batalhas, mas não triunfou porque não tinha a presença. Nós não podemos ser pessoas que caminham sem a presença de Deus. A presença tem que ser o que nos move. Estar com Jesus na nossa intimidade tem que ser um fator principal, primordial, na minha e na sua vida. Nós temos que ser caçadores da presença. Jesus é a presença encarnada de Deus no meio de nós, porque Ele é o próprio Deus.
Não adianta nada se eu não amo, caço a presença. Pentecoste na nossa vida, ele é fundamental. É um divisor de água. Mas quando eu lembro do meu Pentecostes, eu me alegro não pelo que aconteceu somente. Eu me alegro pelos outros Pentecostes que aconteceram depois. Eu falo, aquele foi muito menor do que o de ontem e da semana passada. Nós não podemos olhar para Pentecostes como Saul, que um dia caminhou no meio dos profetas e nunca mais. Nós temos que olhar como Davi, que sempre carregava a presença, mas quando ele trouxe a arca, ele rasgou as suas vestes e ele dançou na presença. Nós não podemos achar que isso é um evento. Cabode tem que ser diário. Tudo gira em torno de contemplarmos a Deus. Isso é fundamental. Mas se você olha a estrutura religiosa, outro dia eu estava no meu devocional, eu estava lendo a história da igreja judaica, eu olhando assim, o apostólico funcionava, vários templos eram fundados, o ministério de ensino fariseu era ótimo, vários eram discipulados e ensinados, diga-se Paulo. O povo crescia, o judaísmo crescia, eles eram cuidados nas sinagogas, todos os ministérios funcionavam ali. E aí eu perguntei ao Senhor, para que serve o ministério profético? Estava tudo funcionando, torto, mas havia a ilusão que tudo funcionava. Por que existem os profetas? Porque o profeta ele não é movido pela engrenagem religiosa. O profeta ele está à parte. Estava tudo funcionando, mas os profetas estavam falando, aonde está a presença? Aonde está a presença? Moisés fala para o povo, cadê a presença? Elias se move pela presença. O profeta é a voz que fala, não importa se está tudo funcionando, se nós não temos a presença, nós não temos nada. Sem a presença não há nada. Os profetas estão à margem, eles estão perguntando constantemente, aonde está a presença? O povo está querendo voltar para o Egito, e Jeremias está, nós temos que ir para o outro lado, a presença está para lá. O povo joga o profeta no poço, mas ele está gritando, nós precisamos da presença. Jeremias está segurando no átrio do templo, ele está olhando lá para dentro, onde o sumo sacerdote está ministrando no Santo dos Santos, ele está chorando, ele está falando, eu queria estar lá na presença, mas ele não podia entrar, ele não era sumo sacerdote, ele queria a presença. O profeta, ele profetiza contra o vale dos ossos secos, ele profetiza contra a morte, para trazer a vida, porque ele sabe que a presença é que traz a vida em meio à religião. O profeta não se contenta com a ausência da presença. A voz profética, ela é chata, por muitas vezes. Ele vai tomar bofetada, ele vai ser preso ao cárcere, a pão e água, mas ele nunca vai parar de falar, nós precisamos da presença. João Batista era um caniço agitado pelo vento que caminhava no deserto, totalmente fora da estrutura. Sabe por quê? Porque o anseio de João era a presença daquele que havia de vir. Ele fala, após mim vem um homem, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias do pé. Eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batiza com fogo da presença, com cabode. É muito mais do que isso. Não é as engrenagens que importam, é a presença que move a engrenagem. A presença é tudo, porque a expectativa tem que estar naquele que traz a presença, para que então, por intermédio daqueles que portam a presença, as pessoas possam conhecer Jesus. A plenitude da presença está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é a arca da aliança, Ele traz a presença.
Mas nós temos que entender que a arca no Velho Testamento ela era fechada, selada. Os homens não podiam contemplar a presença. Exceto quando Moisés entrava e a glória se manifestava. Quando Salomão ora, a presença vem sobre o templo e ela eclode de para fora do Santo dos Santos e ela toca todo o povo. Eu amo esse versículo porque a presença ela era resignada somente ao sumo sacerdote. Mas quando o cabode vem, a mesma presença do Santo dos Santos, ela toca todas as pessoas fora do Santo dos Santos. A presença manifesta, ela não faz distinção, ela só eclode e toca. Mas lendo aquele versículo uma vez, eu me entristeci, porque a palavra fala que quando a presença veio, eles não puderam ficar dentro do templo, foram expulsos pela presença. E aí quando eu olho para Atos, é diferente. A presença vem e eles não são expulsos da casa, eles são tocados com línguas de fogo, eles profetizam, eles falam em outras línguas, eles são cheios do Espírito Santo. Agora a presença ela não é externa, mas agora ela é interna. A arca era selada, mas a nossa arca ela foi rasgada na cruz, transpassada pelos nossos pecados, para que a presença eclodisse e tocasse a mim e a você. E não satisfeito, o Espírito Santo vem, quando a presença é eclodida na cruz, o Espírito Santo sela a presença em mim e em você. Agora eu e você somos a manifestação da presença de Deus aqui. A arca sou eu e você. A presença está selada em mim e você. Nós somos cartas vivas para que o mundo possa ler. Nós somos a expectativa da criação, que nós viemos nos manifestar como filhos de Deus, e manifestar como? Com cabode, com a presença, queimando. Nós cantamos aqui hoje, eu ainda tenho fogo, eu ainda tenho lenha. Então vamos queimar a nossa lenha. Vamos permitir que nós sejamos a sarça onde a presença vem. Vamos entender que contemplar a Deus na nossa vida é a coisa mais importante que nós podemos fazer. Essa é a principal missão que eu e você temos. Não adianta fazer mais nada. Sabe o que os anjos e o que os querubins fazem no céu? Eles contemplam a presença. E eles falam, santo, 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 santo é o Senhor. Quando Jesus estava na cruz, o que os anjos fizeram? Eles contemplaram a Jesus. Salmo 100, a Bíblia fala que um homem adentra. Contemplai, ó portais eternos. Está se referindo aos anjos, seus seres celestiais. Contemplai, um homem entrando aos céus. Imagina a loucura, os anjos estão no céu, onde há pura santidade, eles olham para baixo, lá estão os homens. Eles não podem desfrutar da presença. Estão separados, eternamente separados pelo pecado de Adão. Aí de repente, quando eles assustam, há um homem adentrando os portões dos céus, e aquele homem tem a presença de Deus, aquele homem é o próprio Deus, e os anjos têm que contemplar um homem com as feridas na mão, religando os outros homens à santidade eterna. Eles devem ficar abismados. Um homem adentrou os portões celestiais, e ele trazia em suas mãos, Hebreus 9, e ele não só entra nos portões celestiais, mas ele traz uma bacia com o seu sangue, e ele oferece no Santo dos Santos o seu sangue como o próprio sacrifício pelo pecado de todos os outros, para que eu e você possamos contemplar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e de todo o poder. Eu quero encerrar por aqui para a gente não estender no horário. Vou parar por aqui, não vou continuar, mas nós temos que entender isso. Nós temos que compreender que adorar ao Senhor é tudo que eu e você devemos fazer. Desfrutar genuinamente da presença, todos os dias. Cabode não pode ser um evento do passado. Eu creio muito em experiências com Deus.
Em tipo de experiência de contemplação, eu tive uma vez, onde eu tive uma visão. Eu vi o céu dessa igreja, o teto se abrindo, e aí de repente eu vi todos os astros descendo, os planetas descendo. Eu falava, que loucura é essa, Deus? Está tudo escuro, né? Eu falei, esse negócio não é de Deus não, está tudo escuro, densas trevas. Mas é a voz que me conduzia na visão, ela simplesmente falou, os astros e os planetas vieram contemplar a entrada do Rei. Então tudo que você vê, tudo que existe, que você acha magnífico, tudo que você acha estrondoso, se curvam à presença do Senhor. Então muito mais importante é que nós, que temos um Senhor que morreu na cruz por nós, viemos contemplar a presença dEle. Se coloca de pé no seu lugar, vamos orar, vamos adorar o Senhor, vamos contemplar a presença dEle mais alguns minutos. Ah, Jesus, a sua Shekinah está no nosso meio, Senhor, eu sei. Mas nós precisamos de cabode todos os dias. Vem, Senhor, toca o coração de cada pessoa aqui. Varai, tarai, cantará, marai, chuturonarai. Assim como o Senhor tocou o rosto do profeta Elias. Alguns estão presos na caverna da alma, estão relutos em sair. E Jesus está perguntando, o que fazeis aí? O que fazeis aí? Vocês são filhos do fogo, são gerados em graça e misericórdia. A casa de Deus tem que ser a sua morada. Eu não sei o que te trouxe aqui, cada um tem uma história, cada um tem um destino, mas eu te garanto que todo destino, todo caminho, ele passa pela contemplação de Deus, ele passa por adentrar a casa do Senhor. Você precisa partir o pão com Jesus, você precisa experimentar a mais profunda intimidade à mesa, para que a presença seja manifesta na sua vida, para que as batalhas que você está lutando sejam as batalhas do Senhor. O seu íntimo tem que ser transformado, assim como foi o de Davi, assim como foi o de Paulo e o de Jacó. Barai cantará marai chuturonarai cantará marai torocontoromarai. Senhor, eu estou diante de uma geração de profetas, de homens e de mulheres de Deus, que só precisam de uma centelha para se acender. Precisam entender a contemplação da adoração. Você precisa descansar o seu coração, assim como Maria. Você está ansioso, acalma. Você está pensando no que a presença pode te potencializar para você fazer. Está errado. Esquece isso. Esquece o que a presença pode te potencializar para o serviço. Não é isso que a gente está falando aqui essa noite. O que o Espírito Santo quer gerar em nós é o desfrute da presença. Não se preocupe. Jesus é o Senhor da igreja. A noiva é dele. Ele já falou isso comigo com uma voz mais dura uma vez. Ele falou, a igreja é minha. Eu sou o Senhor da igreja. Ele conduz a noiva. Ele conduz a noiva sobre as águas. Por mais que ela anda no vale da sombra da morte, ela não teme nada. Ela tem um jardim secreto e Jesus está te convidando a entrar nesse jardim. Essa noite é para você desfrutar do jardim, porque Ele vai colocar uma mesa no meio desse jardim. Jesus, o Espírito Santo vai trocar as vestes de algumas pessoas aqui essa noite. Abra o seu coração, Ele está te tocando na sutileza da presença, como você nunca foi tocado. No seu íntimo Ele vai falar aos seus ouvidos, com singeleza de coração. Ele vai trocar as suas vestes e lavar os seus pés. Não para você correr para o serviço. Não. Ele está te convidando à mesa. Na riqueza da tua misericórdia, Deus está te chamando à mesa. Senta nessa mesa.
Entra nesse lugar de desfrute. Algumas pessoas estão falando, mas eu estou em pecado. Não, as vestes estão sendo trocadas. Você está sendo lavado. Hoje não é sobre a lamúria dos seus pecados. Hoje é sobre o Senhor que tira esse lamaçal de pecados da sua vida. Hoje é dia de virar a chave. Entrega as vestes sujas na mão dele. Oh, Barai Cantaramarai. O Senhor está levando algumas mulheres aqui à estatura de Esther. O Senhor vai gerar um coração de intercessor em algumas mulheres aqui. A presença está conduzindo a sua mente a uma ousadia, mulher. Os seus pés estão queimando para entrar no palácio do rei. É lá que ele está te chamando. Ele está colocando vestes reais em algumas mulheres aqui. Mulheres que foram abatidas, perseguidas. Mulheres que tiveram a sua autoestima destruída ao longo dos anos. Para de falar disso. Se o seu pai e a sua mãe não cuidaram de você, não tem problema. O Senhor vai te colocar num lugar que você vai compreender que Ele é um pai que cuida da sua alma. Ele está te convidando, você precisa ter coragem de entrar no palácio. Assim como Esther entrou na presença de Assuero. E ali, se o rei não estendesse o cedro até Esther, aqueles que não eram convidados e entrassem na presença do rei e ele não estendesse o cedro, seriam mortos. Mas é isso que Deus pede. Não tenha medo de morrer. Você está achando que por causa do pecado você pode ser condenado. Ele está te lavando e te purificando, para que você seja intercessora do reino de Deus. Ele vai colocar a língua de fogo na tua boca. Ele está levantando a mão de algumas mulheres aqui, colocando braceletes dourados nos braços dela, para que elas possam impor a mão e abrir o céu sobre a vida de outras mulheres. Ele está tocando o ventre de algumas para que algo novo seja gerado. O cedro já está estendido. Ele só quer arrancar um sorriso, para que você conduza pessoas à adoração. Oh, barai cantaramarai, chuteronarai cantaramarai. Continua desfrutando da presença. Ei, ei. Oh, é você mesmo, mulher. Hoje é o dia que o Senhor está te tocando para algo novo. Ele está gerando vida em você. O ventre que achou que já estava em frutificar. Oh, você falou que já você é de dias, que o seu ministério passou, que você já está querendo passar o bastão, e Deus está falando, eu só comecei a te mover, eu só comecei a te tocar. Há muito mais do caminho. Você vai se mover mais rápido agora. Você vai andar mais rápido, não vai ser pesado. Você vai correr como a corça, ansiando pela presença do Senhor. Ele está te promovendo, assim como a rainha Esther, a lugares novos da presença. O Senhor está convocando alguns homens a serem profetas. O Senhor está gerando loucura no coração de alguns homens aqui. Os homens que estiverem sentindo isso, põe a mão no seu coração. O Senhor vai te agitar como um caniço no deserto. Está acontecendo um turbilhão no seu coração. É o Senhor te agitando. O Senhor está gerando um profeta do fogo aqui. Não são muitos, são poucos homens. Você estava perto. O Senhor fala que você estava como Eliú. Você estava sentado à roda dos homens sábios. E você via os homens sábios falando bobagens a respeito do Senhor. Você via homens sábios apontando os defeitos de Jó. E você estava como um jovem ali sentado, esperando o seu momento de falar. Você estava como Eliú ali, falou assim, quando eu falar eu vou explodir. Você estava como Estevão, esperando que a mão fosse imposta sobre você. O Senhor diz que essa noite Ele está impondo as mãos sobre alguns profetas aqui, para que eles possam profetizar, para que eles possam eclodir,
para que eles possam sair do lugar onde estavam sendo gerados, para que eles possam marchar em direção àquilo que Deus tem queimado no coração deles. Oh, barai cantaramarai, chuturu narai cantaramarai. A palavra que colocam em vosso ventre é para ser gerada. A palavra que colocam em vosso coração é para ser consumada. A palavra que colocam em teu lado é para que você diga às gerações vindouras que devem contemplar e adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor está repreendendo todo espírito de timidez, toda covardia está saindo agora. Oh. Adore, adore, adore. O Senhor está chamando homens a serem como João Batista. Homens que não se importam com o mecanismo, não se importam com as engrenagens. Eles se importam com a presença. Eles não se conformam com algo que não está se movendo. Barai cantaramarai, chutoronarai cantaramarai. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Ei, deixa que a bode acontecer no seu coração. Tem alguns homens que estão se curvando no seu espírito, para que o fogo queime. A mudança é de dentro para fora, é de dentro para fora. O Senhor não veio tocar o seu exterior, Ele veio tocar o seu interior essa noite. O Senhor veio rasgar as entranhas do seu coração. Espírito Santo, eu te peço na tua infinita misericórdia, que essa
palavra venha gerar fruto no coração dos meus irmãos e no meu coração. Que o Senhor venha nos visitar durante a semana, durante os meses, para que em nós possam ser gerados a admiração e adoração pela Tua presença. Que nós venhamos desfrutar de algo mais profundo, que nós venhamos escavar a rocha para compreender aquilo que está por vir para a vida de cada um. Que nós não venhamos descansar até que a presença seja transformadora na nossa vida. Que seja uma mudança de chave aqui. A presença é tudo, Senhor. A presença que nos mantém unidos. A presença que nos mantém em paz. O Barai Cantaramaraj Shuturu. É a presença que nos coloca em lugares celestiais para termos visões celestiais. A sabedoria de Deus é loucura para os homens, mas para nós nunca que ela deve ser loucura. Ela deve ser a alegria, o contentamento de discernir aquilo daquelas coisas que estão por vir. A presença deve ser o firme fundamento daquele que nos ama. Deve ser o relacionamento profundo, dia a dia, daquele que nos conduz em alegria. Senhor, que o Senhor venha trazer graça durante essa semana, que essa igreja possa se mover com a presença contínua aqui neste lugar. Se a sua presença não for conosco, Senhor, nós não iremos a lugar nenhum. Senhor, nós nos prostramos aos seus pés como Maria essa noite. Nós queremos extrair o melhor do Senhor. Como aquela mulher que quebrou o bálsamo e derramou sobre ti, Jesus. Assim nós fazemos. Nós queremos quebrar diante do Senhor o que nós temos mais precioso, que é o nosso coração. Como ela quebrou aquele vidro, aquele recipiente de bálsamo. Eu quebro o meu coração diante do Senhor essa noite. Diante dos teus pés, Senhor. Eu me quebro para que o Senhor seja exaltado. Eu me rasgo, me faço o menor dos homens, para que o teu nome seja conhecido entre as nações. Eu faço aliança com o Senhor de nunca largar a tua presença, de nunca negligenciar a tua presença. O Barai Cantaramarai. Que a presença seja o fundamento que nos move aqui nessa casa, Senhor. Que cada pessoa que se emprega no serviço compreenda que adorar a presença é mais importante. Que as rixas e contendas sejam dissolvidas pela presença. Oh, Senhor, a presença foi o que firmou o reino de Salomão. Todos os dias o reino de Salomão habitou em paz, porque a presença estava ali. A partir do momento que o pecado habitou no coração e corrompeu o reino de Salomão, nem a muita sabedoria pode sustentar a presença. Senhor, que os pecados dos nossos corações, as nossas contendas, sejam oferecidas aos teus pés essa noite. Que nós venhamos marchar em santidade. Que nós venhamos nos despir do nosso orgulho e dos nossos direitos. Nós não temos direito algum diante da presença do Senhor. A presença tem que ser tudo em nós, para que haja integridade e unidade no meio do seu povo. Que cada um aqui que toca no que é santo do Senhor, que cada um aqui que levanta as mãos no altar do Senhor, venha compreender que aquele que pode subir ao monte do Senhor é o que tem as mãos limpas e o coração puro. Senhor, que o Senhor venha limpar o teu altar, que o Senhor venha limpar o serviço do teu reino, que o Senhor venha tocar com firme fundamento, com fogo, o coração de todos que estão no serviço dessa casa. Que o Senhor venha separar o joio do trigo com abundância. Que
Que o Senhor venha tirar os lobos do meio de nós. Que o Senhor venha trazer cuidado às suas ovelhas. Obarai cantaramarai doroshu turonarai cantaramarai dere cantaramarai recantoronoro barai cantaramarai. Ele virá como um vento no nosso meio, atordoará aqueles que não são e trará convicção àqueles que são. Trará desânimo e medo àqueles que não pertencem. Trará firmamento e ousadia àqueles que são. Os que são receberão capas proféticas e não olharão para trás. Esquecerão o arado do serviço e marcharão em direção ao êxito profético. Farão um serviço de maior excelência. O Senhor distribuirá a porção dobrada sobre alguns aqui, daqueles que são. Obarai cantaramarai chuturunará cantaramarai. Será como um vento em meio às colinas. Não se assombrem com o assobio do vento em meio aos montes. Ele é o Senhor que aplana os montes. Ele é o Senhor que levanta os vales. Alguns estão no vale e serão colocados na presença dos montes. Outros estão no monte e serão colocados na remissão dos vales. Mas há sempre plenitude daqueles que amam o Senhor com todo o coração e com todo o entendimento. Arai cantaramarai chuturunarai. A agitação do barco é temporária. Ele vai despertar. Ele trará cabode. Ele trará domínio. Ele trará governo. Ele trará excelência. Quão doce é a sua presença, Senhor. Eu vou parar por aqui. Senhor, continue ministrando nos nossos corações ao longo da semana. Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua misericórdia, pela minha vida. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Que o Senhor seja conosco durante essa semana. Levanta a tua mão direita. Que o Senhor seja contigo nessa semana. Que a glória e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você. Que você venha se mover em convicção. Que as doces consolações do Espírito Santo estejam com você. E que o Senhor venha te levar em glória e em amor. Vamos orar ao Pai Nosso. Igreja, levanta a tua voz. Pai Nosso que estais no céu. Poder para todos sempre. Amém, 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 amém. Bendito é o nome do Senhor. Vá em paz, mas vá queimando em nome de Jesus.